Oi pessoal, tudo bom? Essa nossa videoaula é para nós estarmos dando continuidade aos estudos referentes ao governo de Dom Pedro I, ou também conhecido como Primeiro Reinado. Nós vamos falar sobre alguns aspectos do seu desenvolvimento durante a era governamental, como, por exemplo, a instituição da Confederação do Equador e a sua abdicação devido às suas oposições, como, por exemplo, a Guerra da Cisplatina. Vamos começar com o processo denominado como Confederação do Equador. O que foi isso? Justamente aos seus sucessivos pedidos de empréstimo para o reconhecimento do Brasil no exterior, principalmente pelo reconhecimento que deveria vir de Portugal, Dom Pedro I, na busca de recuperação econômica, passou a aumentar os impostos de algumas províncias, principalmente a província de Pernambuco, que era a maior produtora do Brasil. Ela tinha concentração de produção de dois principais produtos, que era a produção da cana-de-açúcar e a produção de algodão. Devido a esses altos pagamentos de impostos dentro daquela região, vai se aumentar a venda dos alimentos, do preço dos alimentos e, tecnicamente, com o aumento do preço dos alimentos, a vinda da fome, ok? Temos que lembrar que, devido a esses intensos pagamentos de tributos e o aumento na venda dos alimentos, vai fazer com que a classe da elite daquela região, que era a província de Pernambuco, passasse a se rebelar contra o regime imperial de Dom Pedro I e buscar um princípio de emancipação ou de independência. Quando isso acontece, eles vão ganhar a liderança de dois representantes, Emanuel Carvalho Paes e, no caso, o segundo líder, que era chamado de Frei Caneca. Quando eles conseguem fazer esse movimento separatista, eles transformam o processo da província de Pernambuco numa confederação chamada de Confederação do Equador. A base administrativa e política do local teria as mesmas bases que ocorriam ou que constituíam a administração política do território norte-americano. No entanto, devido a todos esses processos, os líderes vão acabar sendo perseguidos pelo exército brasileiro, que era o exército imperial brasileiro, e assim presos e executados. Quando isso acontece, novamente, aquela região que tinha se tornado uma confederação do Equador, novamente se restaura como província de Pernambuco, anexada ao território brasileiro. Ainda assim, dentro do governo de Dom Pedro I, nós temos que estabelecer um grande conflito ou uma guerra que foi denominada como Guerra da Cisplatina. O que foi a Guerra da Cisplatina? O território da Cisplatina é o que hoje é chamado de território da República do Uruguai. Inicialmente, esse território tinha sido anexado como colônia portuguesa na época do governo de Dom João VI aqui no Brasil. Quando ele passou a anexar o território e, posteriormente, quando o Brasil ganhou o processo da sua independência como um todo, o território da Cisplatina se tornou um território colonial pertencente ao território brasileiro. No entanto, o que passou a ocorrer? A necessidade desses cisplatinos lutarem contra o domínio luso-brasileiro dentro do seu território. Em suma, querer se separar do domínio anteriormente que pertencia a Portugal e posteriormente ao domínio que pertencia ao Brasil após a sua independência. Então, nós podemos dizer, em suma, que o processo da Guerra da Cisplatina vai ser justamente a movimentação daquela região dos cisplatinos em buscar a sua independência. Mas ainda assim, nós temos que contar, principalmente além dessa revolta dos cisplatinos, a iniciativa dos territórios da província da
prata em auxiliar os cisplatinos na luta contra o regime de manutenção do território durante o governo de Dom Pedro I, ou seja, se livrar do domínio do primeiro reinado para que eles conseguissem o processo de emancipação, de independência. Em suma, ou seja, em resumo, nós podemos dizer que esses cisplatinos, na busca de autonomia, ou seja, de independência, conseguiram o apoio das províncias do Rio da Prata, que hoje nós conhecemos como território da Argentina. Tudo bem? Então, com o apoio dessas províncias do Rio da Prata, os cisplatinos se rebelam contra o governo de Dom Pedro I, que passou a proclamar uma grande guerra, uma grande revolta contra as províncias do Rio da Prata, porque eles auxiliaram os cisplatinos na busca de independência, mas dessa mesma forma, Dom Pedro I não teve como conter essa busca de autonomia daquela região. Nesse instante, a Guerra da Cisplatina ganha contra o governo imperial brasileiro. Assim, Dom Pedro passou a dar a independência daquele território e o território deixou de ser território da Cisplatina para se tornar a República Oriental do Uruguai. Muito bem, gente. Antes de nós continuarmos, nós temos que entender o seguinte: por que o território era de suma importância para Dom Pedro? Justamente porque era um território muito importante para a comercialização dos produtos brasileiros, porque nós fazemos fronteira com aquela região e é uma região que tinha e tem hoje em dia muita produção de gado. Essa produção da pecuária e principalmente ser uma transição, uma área, um local de passagem para a venda comercial, fazia com que Dom Pedro tinha necessidade de manter essa região da antiga Cisplatina anexada ao Brasil. No entanto, devido ao apoio que os cisplatinos tiveram das províncias do Rio da Prata, que hoje é a Argentina, eles conseguiram o processo de emancipação, de independência, que fez também com que a população brasileira começasse a ficar cada vez mais indignada contra Dom Pedro I. A impopularidade de Dom Pedro I começa a crescer a cada vez mais. Iniciando quando, gente? Com o processo de confederação do Equador, que fez com que Dom Pedro aumentasse os impostos da província de Pernambuco. Posteriormente a isso, ele passou a perder o principal território de transação comercial do Brasil, que era o território da Cisplatina, que se tornou República Oriental do Uruguai. Terceiro, ele vai ter altas dívidas externas que ele contraiu desde a época do processo de independência do Brasil. E para complicar a situação, o que acontece com Dom Pedro? Dom Pedro I vai sofrer um revés. Lá em Portugal, quem passou a falecer foi Dom João VI, quando ele retornou a Portugal. Quando Dom João VI falece dentro de Portugal, obrigatoriamente, quem deveria passar a assumir o cargo governamental de Portugal seria o filho mais velho, que era Dom Pedro I. E Dom Pedro I passou então a ficar em cima do muro, gente, em dizer: se eu saio do Brasil para assumir o trono português, eu perco o controle do governo brasileiro. Se eu fico no Brasil, eu perco o trono de Portugal. O que ele decide fazer? Ele simplesmente manda a filha mais velha dele para Portugal para se intitular-se como a rainha de Portugal, até que ele pudesse assumir o trono. A menina se chamava Maria, ela se torna Maria da Glória, se torna a rainha de Portugal. Obviamente, ela era uma criança ainda, tinha apenas 10 anos, então ela vai passar a contrair matrimônio com seu tio, que era Dom Miguel. Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, contrai matrimônio com a sua sobrinha, que era Maria da Glória, e nesse meio termo ele passou a usurpar o trono das mãos da sobrinha. Para tentar acabar com esse problema de trono português lá em Portugal, Dom Pedro simplesmente sai do Brasil para
para tentar reivindicar o trono novamente para as mãos da sua filha, e quando retorna ao país, a oposição em relação ao regime imperial dele estava no ápice, gente, da necessidade dos brasileiros em dizer: nós não podemos manter um representante governamental que trouxe aumento de impostos, dívida externa e perda de território para o nosso país. Dessa mesma forma, devido às suas intensas oposições, Dom Pedro I passou a abdicar do trono brasileiro, passando o trono dele para o seu filho, Pedro de Alcântara. Temos que lembrar o que estava outorgado na Constituição de 1824, que dizia que o cargo ele era hereditário, passado de pai para filho. No entanto, Dom Pedro passou para Pedro de Alcântara, mas o menino tinha apenas 5 anos de idade. Obviamente, ele não poderia assumir. Então, para se manter o que foi estabelecido dentro da Constituição outorgada por Dom Pedro I, que foi considerada a Constituição de 1824, se institui dentro do Brasil um período denominado como período regencial brasileiro, que se estipulou o seguinte: governantes denominados como regentes mandariam no Brasil até a maioridade de Pedro de Alcântara. Meus queridos, aqui nós terminamos o nosso vídeo referente ao governo de Dom Pedro I como um todo. Qualquer dúvida, nós estaremos sanando nos nossos próximos encontros ou mesmo por via